Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um bate-papo no nosso canal. Se você não está inscrito ou inscrita, se inscreva no canal Juliano Taliati. Temos muitas entrevistas super legais, tem vários esportes que a gente trata, que a gente fala a respeito. E confiram aí. Hoje é mais um bate-papo desse, assim, bem de boa, bem tranquilo e tal. Hoje a nossa entrevistada, né, da vez vai se apresentar aí a Thaísa. Bom dia para você, Thaísa. Bom demais ter você aqui. Demorou um pouco para a gente poder conseguir fazer essa entrevista, mas foi por motivos muito justos, né? E ainda bem que hoje a gente vai fazer esse bate-papo. Tá, bom dia. Gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco de você. Depois a gente vai trocando ideia e vai conversando. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu sou a Thaísa Preste, hoje também sou casada, então Thaísa Preste de Lima. Eu sou medalhista olímpica do atletismo, do revezamento 4 por 100 metros, medalha de bronze em Pequim 2008. Tenho 16 anos de carreira no esporte e estou aposentada já há 3 anos. Boa, isso aí. Eu cheguei até, eu estava olhando a respeito de você e tudo, aí eu falei, cara, será que ela está aposentada, não está? Aí pesquisando assim um pouco mais, eu vi que você realmente estava aposentada assim. E, e aí, quando é que surgiu esse lance na sua vida da velocidade? Isso veio desde lá da infância, isso tem a ver também com a sua genética, que você nem falou de quem você é filha também, e aí eu vou tentar um bate-papo com ele. Isso, como é que é? Como é que você descobriu isso? Alguém descobriu isso em você? Conta isso para a gente, Thaís. Meu pai é o Zé Sérgio, né, ex-jogador de futebol, era um ponta esquerda muito veloz, jogou no São Paulo, Santos, Vasco, seleção brasileira e também no futebol japonês. Então, né, geneticamente, eu puxei ele. A parte com a bola, a habilidade que o futebol exige, isso já não veio para mim, veio só a velocidade mesmo. Então, eu já cresci nesse ambiente do esporte. Quando eu nasci, o meu pai estava no Santos. Do Santos, ele foi para o Vasco. Então, nós fomos morar no Japão. A família toda mudou para lá. E foi lá que eu tive meus primeiros contatos com o atletismo, né? Com a corrida. Na escola, lá no Japão, eles incentivavam bastante, tinham competições anuais, e eu me destacava muito desde bem novinha. Na pré-escola tinham até algumas corridas assim com os pais, né? E aí eu ficava super feliz quando meu pai podia ir, que aí nós éramos invencíveis. Quando ele, quando ele não podia, e a minha mãe, aí eu tinha que me esforçar um pouco mais para tentar vencer. Mas, mas, Essa foi ótima. mas eu tinha a impressão, assim como no futebol, meu pai foi, acho que foi o segundo brasileiro a ir para lá. E na época o Japão não era bom no futebol, inclusive no time que meu pai jogava era o beisebol o principal esporte, ainda não existia a J-League, era bem amador mesmo. E os japoneses não eram bons no futebol na época, então eu tinha a impressão de que talvez no atletismo também não, por isso que eu me destacava lá. Mas entre algumas corridas que eu disputei, ganhei, mas tudo interno mesmo do colégio, eu conheci o esporte, mas eu vim a saber mesmo o que era atletismo para valer quando eu retornei para o Brasil. Com 10 anos de idade, a família toda voltou, meu pai encerrou a carreira, né, no Japão, e eu fui estudar num colégio que tinha um professor ex-atleta, um colégio Porto Seguro, em Valinhos, eu sou daqui do interior de São Paulo, e lá nas aulas de educação física, logo o professor notou meu talento e me chamou para treinar. E no colégio aqui no Brasil eu também costumava vencer os meninos nas aulas, então eu percebi que eu tinha um talento aí, que não era só uma impressão minha lá do Japão. E foi aqui que eu comecei a treinar para valer com 15 anos de idade. A princípio não me pareceu tão
atrativo ficar treinando, eu e o professor, ali parecia ser meio chato, eu ainda era uma menina, né? Mas teve um ano que teria intercolegial e o professor me disse que tinham algumas meninas que iriam competir, que treinavam. Aí eu fiquei meio com receio de não vencer, então eu falei, acho que eu vou treinar um pouquinho, né? Então eu comecei por conta disso, de competição escolar, e quando eu percebi, eu já estava totalmente envolvida, apaixonada pelo esporte. O professor me federou, começou a me levar nas competições. E então, foi aí que eu iniciei realmente, com 15 anos de idade. Show de bola. A gente vai retomar isso daí, mas eu quero voltar um pouquinho para falar dessa sua parte no Japão, que eu acho que é assim, duas coisas. Você aprendeu a falar japonês? Você fala até hoje? Eu aprendi, eu frequentava colégio japonês normal. E como eu era bem novinha, né, criança aprende super rápido. Sim. Na época, a minha primeira língua era o japonês até. Com a minha irmã em casa, eu conversava em japonês. Já com os meus pais, aí eu tinha que falar o português. Mas eu falava super bem. Já tem alguns anos, né, que eu voltei para cá, para o Brasil. Isso foi nós voltamos em 95. Então, eu não pratico tanto, né? Acaba esquecendo. Se eu ouço, eu entendo bem, mas na hora de falar, dá aquela travada, mas tá bem guardadinho aqui. Entendi. Então, assim, mas assim, vamos supor, se você fizer 2 meses de um revisional assim, rapidinho você já desembola, né? Isso tá Sim. em você. E acabou aprendendo inglês lá também, provavelmente. Não, eu fui aprender aqui no Brasil só. Que bacana. É, legal. E assim, além do você praticava lá as corridas, pelo que eu entendi, na escola lá no Japão, era bem assim, mas em termos lúdicos, eram competições ali, mas para divertir as crianças pela idade até que vocês tinham também, né? E vocês tinham outros esportes lá também, porque assim, enquanto professor de educação física, né, que eu sou, eu tenho muita curiosidade a respeito disso, e assim, quando eu vou pesquisar até em relação ao Japão, a gente vê que eles têm muitas competições muito organizadas e eles têm linhas de trabalho dentro dos esportes que eles vão desde a base, de uma forma bem lúdica, e aí, a princípio, eles vão repartindo isso dentro das escolas. O beisebol, por exemplo, no Japão, além de ser uma febre, ele é muito disputado, né? Eles amam o beisebol. Mas, assim, você praticava outros esportes lá também? Sim, eu fazia natação fora do colégio, e na escola eu lembro de ter passado por muitos esportes, assim, muita atividade, né, para desenvolver fisicamente mesmo. A gente escalava, muita coisa com corda, pulava muita corda. Bem legal. Eu acho que eu tive um bom desenvolvimento físico, de coordenação, lateralidade, por conta da educação física bem organizada que eles têm. Até eu, assim, uns bate-papos que eu tenho com outras pessoas, até com o Virgílio Neto também, e até eu comentei isso com ele em relação, assim, porque o Japão já desde aquela época já tinha pouco espaço na rua. Não era como, por exemplo, uma infância sua, que seria aqui no Brasil, lá nos anos 80, né? Que você é de 84, certo? 85. 85? Ah, então tá, quase acertei. É. Você não bota um ano a mais para mim, não, né, Thaís? Você tá de... Então, assim, no interior, né, como você é e tal, na rua você tinha muito espaço para brincar, se divertir, isso é muito importante, que desenvolve demais a criança, principalmente as crianças quando tem esse espaço e ainda algumas cidades do interior. Mas no Japão, você já naquela época provavelmente não sei, eu acredito que não tem essa cultura, mas a escola propiciava essas experiências, essa diversidade e essa riqueza de experiência. Correto? E que cidade no Japão que vocês moraram? Em Kashiwa. Hoje o time é o Kashiwa Reysol, é bem conhecido. É Sim. próximo a Tóquio, é como se fosse uma cidade assim do interior, uma cidade pequena, bem tranquila. E o fato também de morar num país
bem seguro, tranquilo. Meus pais me davam bastante liberdade para andar de bicicleta pela cidade. Eu era bem novinha, mas acredito que se fosse aqui no Brasil, eles não teriam essa mesma tranquilidade, porque lá os motoristas, todo mundo respeita muito, né? Crianças de bicicleta na rua, e lá eu tinha essa liberdade. É até incentivado, né? No Japão, andar de bicicleta é algo, tem até um aqui atrás, é algo assim que é muito incentivado, né? Eles têm lugares para guardar as bicicletas que é no subterrâneo, né? Você coloca uma moedinha ali, a bicicleta entra, ela desce, quer dizer, eles aproveitam o espaço que eles têm, que é um país super populoso, porque a área dele é pequena, mas tem uma população muito grande. E, poxa, com certeza. E, assim, isso é tudo muito cultural, né? Por exemplo, em alguns lugares do Brasil também há um respeito maior. Agora, em contrapartida, outros, as pessoas assim, não se importam muito, o que é um pouco chato, né? Porque deveria ser mais incentivado andar de bicicleta em relação à saúde pública e desenvolvimento da criança e também a manutenção né, de um bom condicionamento pro resto da vida toda. Sim, aqui no Brasil acho que ainda vai demorar um pouquinho, né, para ter essa cultura. Vive tendo briga entre bike, carro, até às vezes tem a ciclofaixa, mas pessoas querem caminhar, e aí a bike, cachorro. É por aí mesmo. Poxa vida, olha, eu não imaginava que a gente ia ter esse papo indo tão longe assim no Japão. Que bacana, começou muito legal. E aí você voltou, começou a ter um treinamento mais sistematizado aqui, como você falou. Eu também já trabalhei com atletismo, assim, trabalhei bastante tempo, até foi um dos primeiros esportes quando eu saí da faculdade que eu trabalhei. E assim, a gente costuma ver e falar o seguinte, né? Chega muita gente às vezes para fazer o atletismo, porque assim, as crianças gostam de correr. Mas só que assim, quando o treino, mesmo por mais lúdico que seja, e eu vejo muito o treinamento para a criança, ele tem isso não só no atletismo hoje em dia, todos os esportes, ele tem que ser bem lúdico, bem atrativo, ele tem que fazer com que a criança se aproxime do esporte. Mas mesmo assim, o atletismo é algo que chega uma leva grande, né? Chega ali 30, 40 crianças, e por mais lúdico que seja, aos pouquinhos vão saindo, vai minguando e vão ficando aqueles mais perseverantes, né? Que isso também é um talento do esporte. Até no dia na entrevista, no bate-papo lá com a Rosemar, eu falei de um ex-aluno meu, e aí ela tocou num assunto que eu concordo muito, que assim, ele tinha muito talento, ele era muito bom, mas ele não treinava, ele não. Então, esse talento ele não tinha, e por isso ele não se tornou atleta que ele poderia ter sido no atletismo. Você também vê assim, a iniciação no atletismo, já que a gente vai falar mais do atletismo aqui, de forma bem lúdica. Eu estou vendo aí, você também faz parte dos heróis do atletismo da Caixa, você também trabalha com iniciação, é assim que você vê, assim que você trabalha também, ou Thaís? Eu não trabalho com iniciação ainda, eu tenho esse desejo, mas eu sou mãe, né? Tenho um bebê de 9 meses, então eu optei por ser mãe primeiro, dar um tempinho para depois seguir essa parte, assim como a minha amiga Rosemar. Mas realmente, quando eu treinava também eu via isso. É um pouco difícil realmente segurar a criançada, né? No meu caso, eu já tinha 15 anos, já era uma adolescente, mas eu realmente me apaixonei pelo treinamento. Essa coisa de treinar, melhorar, ir para a competição, melhorar um pouquinho o tempo. Eu realmente fiquei totalmente envolvida, me apaixonei pelo esporte. Mas existem atletas muito talentosos que não gostam de treinar e outros não tão talentosos, mas que são muito esforçados no treino, né? Tem esses dois tipos de atleta. Eu acho que lógico, tenho um talento, mas eu tinha que treinar para valer, para conseguir competir bem, senão o resultado não saía, não. Isso é todo mundo, até o Bolt, né? Até o Bolt, que ele com todo o talento e dom que ele teve,
e eu acredito sim no talento, eu acredito também, isso também é genético, né? Mas se ele não tivesse o esforço e ele não tivesse no lugar certo, na hora certa, com as pessoas ali, e se ele não tivesse o entendimento do que ele tinha de fazer, ele não seria quem ele foi. Com Então, certeza. não é verdade? Sim. Então, isso. E assim, claro que você tem talento, claro, você tem uma história muito rica e vai continuar construindo. Vocês viram, né, pessoal? Então, assim, como ela é mãe do menino ainda de 9 meses, né? Um neném ainda, é por isso que não deu para a gente fazer o nosso bate-papo antes. E, assim, lógico que a gente entende, né? E é bacana, e a super educada, mandava mensagem para ela: olha, desculpa, eu só vi a sua mensagem agora, dá para a gente fazer mais para frente. Com certeza, o importante é a gente estar fazendo agora e está saindo, e tá fantástico, está legal demais. E aí, qual foi o primeiro clube? As suas primeiras competições foram escolares, essa aí que você falou, das outras meninas, eu fiquei curioso. Essa logo de cara que você entrou aí, você já ganhou? Como é que foi? Conta pra gente essa primeira competição sua, assim, nas escolas, assim, que seria assim, intercolegiais, as disputas ali dentro da sua cidade. Você já entrou e ganhou ou não? Como é que foi? Intercolegial, sim, eu venci, mas quando eu comecei a disputar competições aqui da região, né, aí eu ficava ali terceira, quarta, porque na minha categoria menor já era 100 metros, não era mais 60, 75 metros, como nas categorias antes, né? E para correr 100 metros, eu não tinha essa velocidade prolongada. E também eu tinha que sair do bloco, eu tive que aprender, né, toda essa técnica de saída, aceleração, correr com sapatilha também, né? Você É precisa diferente. treinar isso. Eu corria só de tênis. Então, no comecinho eu não ganhava, não, mas eu tava ali entre as melhores. Eu via que treinando mais um pouco, dava para na próxima estar um pouquinho melhor e evoluindo dessa forma. E assim, não, mas você estava muito bem, você estava ali entre as três, a nível, seria o quê? A nível estadual em São Paulo? Sim, no primeiro ano já estava entre as Não, melhores do estado na categoria. você estava muito bem, ué. E esse professor aí que você falou, como é que é o nome dele? Você tem contato com ele ainda? Tem assim, o nome dele é José Roberto Regino, ele foi atleta de 400 metros, ele é professor do colégio até hoje, Colégio Visconde de Porto Seguro, em Valinhos. É um colégio particular, né, que tem uma pista de atletismo, não é de piso sintético, mas é tamanho oficial, e eles têm materiais de atletismo, eles ensinam, né, a modalidade. Então eu tive esse privilégio que poucos têm, de estudar num colégio assim e ainda ter um profissional da modalidade, né, do atletismo atento ali com outros talentos. Inclusive outros alunos treinaram também e chegaram a nível sul-americano, Que mas sensacional. Olimpíada eu fui, pelo menos por enquanto, a única, mas ele continua fazendo trabalho com outras crianças e eu sirvo de inspiração, né? É bem legal isso. Eu já voltei lá algumas vezes para estar incentivando mesmo, até para estar sendo grata, né, a tudo que ele me proporcionou, o colégio também. Mas esse contato é bem legal. Nossa, que incrível! E assim, então assim, é uma escola particular que tem um, uma tremenda estrutura. Acredito que não deva ser apenas com atletismo, eles também devem ter uma estrutura e trabalhar outros esportes dentro da própria escola. Até porque tem uma pista, provavelmente tem um campo de futebol no meio dessa pista aí, né? E Sim, aí, tem piscina, tem ginásio, academia, até na época que eu estudava ainda não tinha academia, mas hoje e eles sim. têm. Até porque nos anos 90 é que começou esse lance de academia mesmo. Então, para você ver que fantástico. Como é que é o nome da escola? Colégio Visconde de Porto Seguro. Você havia falado, só quis dar uma reforçada. E que Uhum. bacana, bacana demais. Parabéns lá.
E realmente você foi uma privilegiada de poder estudar no local onde tem pessoas que estão comprometidas com a educação e no local que te proporcionou isso, né? Porque assim, você veio de uma realidade no Japão que te proporcionava isso. Você veio para o Brasil e continuou numa realidade que te proporcionava isso. E ali você falou, tem vários atletas que chegaram a nível sul-americano e tal. Se isso fosse mais estendido, nem digo só nas escolas particulares, mas também nas escolas públicas, imagina o potencial que nós teríamos no esporte e imagina, Thaisa, a saúde pública, como é que a saúde pública do Brasil estaria muito melhor. Muito mais do que o lance da disciplina, do respeito, do caráter, que isso também vai muito de quem está trabalhando com você e muito também da base familiar, na minha opinião. O esporte ajuda, mas ele não faz isso sozinho. Precisa que outras pessoas possam te transmitir esses valores. Mas em relação à saúde pública, é algo certo, é uma conta certa. Então, pensa bem se isso pudesse ser amplificado, né? Mas um dia, quem sabe, né? Vamos fazer. Eu costumo falar que eu fazer o meu trabalho de formiguinha para que a gente possa fazer o melhor possível. Eu dou aula em escola pública e dou aula em escola particular. Eu trabalho numa cidade próxima aqui, eu sou de Juiz de Fora, não sei se você conhece, já viu a Juiz de Fora? Não, nunca fui. Conheço de ouvir falar. Sim, e assim, essa cidade que eu trabalho é a cidade de Bicas, e que eu lá trabalho no Coronel Souza, que é uma escola pública, e no Colégio Futuro, que é uma escola particular. E a gente vai fazendo o nosso trabalho de formiguinha, tentando propiciar, diversificar ao máximo dentro das nossas possibilidades o esporte para as crianças e adolescentes. Nossa, eu fiquei feliz demais com isso tudo que você contou aí para a gente e tudo mais. Aí você saiu do nível escolar, você foi melhorando, você foi crescendo, você foi se adaptando a novas competições. Aí, qual foi o primeiro clube que assim, você foi federada, estava lá e tal, mas qual foi o primeiro clube que te deu a oportunidade? Como é que foi essa transição? E já emenda para a gente como é que foi, porque assim, você teve uma base escolar sensacional, né? Você não abandonou os estudos, você foi conciliando. Conta isso para a gente aí, Thaís. Quando eu terminei o colegial, aí eu não teria mais como treinar no colégio. Mas eu já tinha contato com o pessoal da cidade, né, de Valinhos, e eles tinham uma escolinha da prefeitura. Então eu passei a treinar com o pessoal dessa escolinha da prefeitura. E aí eu corria pela cidade. Na época era Valinhos Futebol Clube. Mas assim, ainda não era, eu não tinha salário, nada. Eu competia pelo clube, né? E terminando o colegial, eu já fui para a faculdade, fui fazer educação física numa cidade próxima aqui também, sempre conciliando os estudos, porque a gente sabe que o esporte, a carreira é curta, né? Então não dá para viver disso para sempre. E acho que quando eu estava com 19 anos, aí eu continuei com esse mesmo treinador, não mais o do colégio, agora era o da cidade de Valinhos, treinador Adriano Vitorino, e continuei treinando com ele, mas eu fui para um clube que não existe mais, mas chamava Brasil Telecom. E aí, daí para frente, eu fui passando para outros clubes, corri por São Bernardo, até chegar à Rede de Atletismo, que foi uma equipe grande que surgiu aqui no interior também, na cidade de Bragança Paulista. Quando eu fui para a Olimpíada, inclusive, eu corria pela Rede de Atletismo. E eu terminei a faculdade, aí acho que eu dei um ano de folga, depois já fui para uma pós-graduação e não parei mais de estudar. A gente não pode parar, não é mesmo? Não pode, tem que estudar sempre. Isso aí. Não é fácil conciliar, não. Eu teve anos que eu faltei muito na faculdade, aí eu tinha que fazer vários trabalhos para abonar as faltas,
mas eu sabia que ia valer a pena. Tinha colegas da faculdade que me ajudavam, eu voltava às vezes de viagem, elas já estavam prontas lá para me passar toda a matéria que eu perdi, acabava fazendo muita coisa pelo computador, né, enquanto estava viajando. Na minha época ainda não tinha muito, né, estudo à distância, online, então dificultava um pouquinho, mas quem quer, quem tem vontade, consegue. Isso aí. Isso aí. A disciplina que você já nasceu com ela, misturada com a disciplina que você teve lá no Japão, e também, né, em casa, né, seu pai, por ter sido atleta e tudo mais, então você sabia que, assim, a vida você tinha que conciliar e tinha que tentar encaixar ali e se organizar, bacana demais. E qual foi a primeira experiência sua na seleção brasileira? A primeira competição que você fez, como é que foi? Conta pra gente, deu um frio na barriga? Como é que foi, assim, você competiu aonde? Fala aí pra gente. Seleção brasileira foi em 2006, foi uns Jogos da Lusofonia, que são os países que falam a língua portuguesa. Era uma seleção sub-23 e foi na China já. Foi uma experiência e tanto. Deu um Legal. frio na barriga, mas era uma competição tranquila, assim. O nível não era tão elevado, também não tinha muito público, então frio na barriga não foi tão diferente do que sentia competindo aqui no Brasil. Mas Tá. vestir o uniforme da seleção, ganhar aquela mala cheia Aham. de roupas verde, amarela, bandeira, isso foi bem emocionante a primeira vez. Nas outras também, mas a primeira é marcante, né? Acaba ficando mais assim, marcado, né? Bacana. Por isso que eu faço questão de perguntar isso. E assim, você falou 2006, poxa, aí 2 anos depois você retornava para a China para poder ser medalhista olímpica, mas na verdade você acabou ganhando essa medalha muito tempo depois. E, e aí, assim, a Rosemar também falou desse time ali. Fala um pouco, você fala um pouco para a gente como é que foi esse time, como é que foi o papo de vocês antes da Olimpíada, durante, como é que era o dia a dia de vocês ali na Vila Olímpica e assim, é claro, começa falando por você a sua sensação de estar nos Jogos Olímpicos, de estar não só também, é evidente, representando o Brasil e tal, mas está atingindo o maior sonho, né? O primeiro maior sonho, porque aí o outro é ganhar uma medalha. O primeiro maior sonho de um atleta que é estar nos Jogos Olímpicos. Conta aí, você participou da cerimônia de abertura, porque, assim, se Barcelona teve lá em 92, teve uma ruptura com o tipo de Jogos Olímpicos, e a partir dali a Olimpíada ela teve uma diferenciação muito grande por conta do Dream Team americano e diversos fatores que tiveram em 92. Em 2008, em Pequim, eu acho que é uma outra ruptura para uma outra forma, com muito mais mídia, com muito mais internet envolvida, isso na China, que já estava com tudo preparado há muito tempo antes. Provavelmente eles colocaram os jogos da língua portuguesa também lá, e até para eles irem testando e tudo mais. Eu estou me alongando aqui, mas conta para a gente aí isso tudo aí. Fala aí, Thais. Então, voltando um pouquinho, né? Um pouquinho antes de 2008, em 2006 fui pela primeira vez para a seleção. Em 2007 eu me classifiquei para um Mundial de Atletismo, que foi no Japão, também para o Pan-Americano aqui no Rio. E essa experiência no Rio me ajudou bastante, porque foi bem difícil competir em casa, né? Porque o público todo torcendo pra gente, falando nossos nomes. Eu lembro de ter ficado muito nervosa, muito ansiosa para competir aqui no Brasil. Inclusive, a gente tinha chances de medalha no revezamento, mas naquele dia deu tudo errado, a gente acabou terminando em 6º lugar. Na época foi uma frustração, mas que me ajudou a crescer, a amadurecer bastante. E no ano seguinte a gente tinha a Olimpíada, né? E eu treinei muito para essa classificação, foi bem difícil. Eu consegui, assim, confirmar a minha convocação 10 dias antes só da viagem. Nossa.
Então foi bem assim, eu lembro que nesses dias antes de viajar foi super difícil dormir, pensar que, nossa, que eu ia para uma Olimpíada, era realmente um sonho muito grande. Eu lembro que na Olimpíada anterior, né, 2004, eu já tinha visto Rosemar, Lucimar, elas competindo o revezamento, terminaram em nono lugar, uma posição a mais para classificar para a final. Então, assistindo elas ali, eu tive o desejo de, na Olimpíada seguinte, estar junto com elas competindo. E eu consegui, né, realizar esse sonho. Já treinava, já competia contra elas, competia junto pela seleção, e a gente vinha treinando muito esse revezamento num grupo grande de atletas, porque você nunca sabe realmente quais vão se classificar. Sempre tem várias atletas tentando por 5, 6 vagas, né? Uhum. Então, enfim, chegou o dia da viagem e Olimpíada é Olimpíada, né? Embora eu já tivesse competido mundial, pan-americano, sul-americano, ainda essa Olimpíada da China realmente, como você disse, foi tudo muito grandioso, né? Cada lugar, cada cantinho da Vila Olímpica tinha alguma coisa assim diferente para tirar foto. E nós ficamos uns 15, 20 dias antes em outra cidade, treinando, inclusive na mesma cidade que eu fiquei na China quando eu fui para os Jogos da Lusofonia, cidade de Macau. E eu lembro logo no primeiro dia lá, a gente treinava já 2 períodos para acostumar com o fuso horário, né? Uhum. O treinador não queria que a gente dormisse no horário errado para acostumar logo, então colocava a gente para treinar, aquela sensação de parece que você não sabe nem onde você está, mas a gente já estava lá passando bastão, já treinando, correndo, em busca de um bom resultado na Olimpíada. Então é uma convivência bem intensa, né? A gente divide quarto, cada 2 em um quarto, e a gente está junto desde o café da manhã, treinos, e éramos em 6, né? 4 titulares, 2 reservas, e eu fui como tinha o quinto melhor tempo, então foi com Uhum. a intenção de brigar pela minha vaga titular. E aquele estádio, né, cabiam 90 mil pessoas, o Ninho do Pássaro era gigantesco. Mas a minha experiência de ter competido no Engenhão, no Pan-Americano, que foi bem difícil, já me deu, né, uma tranquilidade e tal para competir lá. Mas eu lembro de o revezamento era nos últimos dias, né? Então até chegar lá, todos os dias a gente treinava lá na pista externa, depois eu ficava mais um pouquinho assistindo para ir me familiarizando ali com aquele ambiente todo, para na hora da corrida não ter nenhum problema, tá tudo tranquilo. E a gente treina tanto, tanto, tanto que na hora, lógico, tava nervosa, mas muito concentrada ali para fazer o que foi treinado e nada mais. E o Brasil, até então, o melhor resultado era um nono lugar, então nosso objetivo era classificar para a final. Eu já tinha conseguido estar entre as 4 titulares, né? Confirmei minha participação, então queria ser finalista olímpica. E nós corremos muito bem a semifinal, mas naquele dia chovia bastante e no aquecimento eu tive um pouco de dificuldade de enxergar a marcação, né? Eu ficava Uhum. visualizando a marcação, a hora que a atleta que ia me passar o bastão passava pela marcação, é que eu começava a correr. Mas na hora deu tudo certo, até porque a iluminação dentro do estádio parecia que estava de dia. A gente competiu à noite. E classificamos para a final no dia seguinte, naquela alegria, aquela euforia de ter conseguido um feito inédito, né, para o Brasil até então. Aí no dia seguinte, estando entre as 8, aí a gente passou a acreditar que era possível conseguir uma medalha. Tinha que fazer todo que foi treinado e tentar correr como nunca, né? Fazer ali a melhor corrida da vida. E quem largou foi a Rosemar, né? Correu muito bem, passando o bastão para a Lucimar, que passou para mim. E enquanto eu estava correndo ali, eu tive a impressão de que ia dar uma medalha.
e passei o bastão para a Rosângela. A gente tinha uma atleta de 17 anos, né, que fechava o revezamento, mas infelizmente ela sentiu uma lesão e quando eu passei o bastão para ela, ela já não acelerou tão bem como ela costumava. Mas mesmo assim, ela conseguiu correr até o final, brigou até o final e por muito pouco a gente acabou terminando em quarto lugar. Com vitória da Rússia, segundo lugar Bélgica, terceiro Nigéria e Brasil ali em quarto. E apesar de ser um resultado muito bom, né, para quem queria ser finalista, terminar em quarto, Claro. é bom. Mas você ficar ali quase, né? Eu cheguei a sentir ali a medalha na mão, mas senti escapar. Foi uma sensação assim de bola na trave, né? Aquele quase. E aí, no meio daquela emoção toda, a gente saiu bem chateada. Eu lembro de ter chorado muito, muito. Até a Rosemar, Lucimar, mais experientes, me consolaram bastante. A Rosângela já saiu na cadeira de rodas. E a gente ainda ficou naquela esperança de alguma desclassificação, ou por doping, ou por passagem irregular, né? Queima, não sei, alguma coisa. Mas, infelizmente, nada aconteceu e no dia seguinte a gente já retornou para o Brasil. Aí uma curiosidade minha, igual você falou, né? Isso eu sei, são 4 titulares e 2 reservas. As 6 ganham medalha ou apenas as 4 que correm? Não, infelizmente só ganha medalha quem corre. Se o atleta correr na semifinal e não correr na final, ele recebe a medalha. Mas nesse caso, as mesmas atletas que correram a semifinal correram a final. Então, só as 4 recebem medalha. Eu não concordo com isso. Acho injusto, porque tanto titulares como reservas todas treinam da mesma forma, né? Só ali na hora que as reservas não entram na pista. Mas eu já fui reserva também, e é mais difícil você ser reserva do que ser titular. Porque você fica ali na arquibancada com aquela sensação de impotência, de não poder fazer nada, dá mais nervoso, porque você não tem aquela concentração de quem vai entrar na pista. Você fica ali assistindo, torcendo, e eu acho que deveria receber medalha, o treinador também, inclusive. Claro, claro, com certeza, eu também acho isso. Eu, assim, se o atleta participa, por exemplo, nas classificatórias também, porque antes da semifinal tem outras, aí ele também não adianta, ele também não ganha. Vamos supor, se essas 2 reservas tivessem corrido antes da semifinal, também não ganharia. Mesmo chegando e ganhando a medalha, elas também não levariam. Só se fosse semifinal e, evidentemente, a final. Uma das duas. Nessa Olimpíada, antes era diferente, tinha qualificação, semifinal e final. Mas de 2008 para frente, eles passaram a levar menos equipes para ser direto já a semifinal. Tá. Então, Entendi. foram 2 corridas só, 2 tiros. Eu também discordo totalmente. Eu acho que todo mundo faz parte, porque a reserva te impulsiona a ser melhor também, né? Por exemplo, você chegou lá como o 5º melhor tempo, conseguiu se adaptar bem e acabou entrando na equipe. Vamos imaginar que você não participasse nem da semifinal e nem da final. Você mereceria a medalha da mesma maneira, não é? E quais foram as duas, só para a gente estar falando aqui também, porque as 4 que ganham, todo mundo acaba conhecendo e tal, né? As 2 que participaram lá, estavam na equipe, mas não ganharam a medalha. Quem eram? É a Ana Cláudia Lemos, que compete até hoje, e a Evelyn Santos. Tá. Parabéns para vocês também, tá, meninos? Vocês são, né, Thaís, tão medalhistas quanto as que correram ali. E, assim, é uma prova muito emocionante mesmo, né? E a nigeriana também, assim, que pese, né, a lesão, né, de quem fechou ali, mas a nigeriana voou ali na última passagem dela, ela voou, ela correu muito bem. E aí, eu até, foi bom que você voltou lá no PAN, falou do Mundial, e eu até
acabei me empolgando. Eu falei, cara, eu já vou direto para as Olimpíadas. Foi ótimo você ter tido essa sacada. Não, eu vou voltar aqui, vou falar, porque isso é importante. Para eu também não cometer esse vacilo. Após as Olimpíadas ali de 2008, você ficou na seleção até quando? Como é que foi a partir daí? Você chegou a competir em 2012, ou Thaís, nas Olimpíadas? Como é que foi? Conta aí pra gente o período pós, e aí faz um resumo aí pra gente até o encerramento da sua carreira. No ano seguinte, 2009, foi ano de Mundial. Aí nós fomos com a mesma equipe da Olimpíada, né? Com o desejo de, então, buscar a medalha que escapou. Mas terminamos em 5º lugar, mais um quase aí, mais uma bola na trave. Aí, 2010, eu ainda fui para a seleção, mas não teve competição tão importante. 2011, eu tive uma lesão séria no pé, acabei ficando fora. Naquele ano foi Pan-Americano. E 2012, eu tive lesão de novo. Eu tinha machucado um pé, tive fascite plantar num pé, e em 2012 eu tive no outro pé. Fiquei fora da Olimpíada de Londres. Aí tive o desejo de tentar até a Olimpíada do Rio e pensava em encerrar a carreira lá. Até vou voltar um pouquinho para contar uma coisa interessante. Boa tarde. Na Olimpíada de Pequim, fui dar entrevista para a Globo logo depois da corrida, no meio daquela emoção, estava chorando e tal. E eu disse que a gente esperava a medalha, mas que se Deus não permitiu dessa vez é porque ele tinha algo melhor para nós mais para frente. Disse que a gente não ia desistir. E com esse pensamento eu fui com o desejo de repente, em outra Olimpíada, conseguir essa medalha, ou em um Mundial, mas sempre o desejo de Olimpíada, né? Que é diferente, a cada 4 anos e tal. Então eu continuei treinando, me esforçando. Nessa época eu já estava morando em São Paulo, eu fui em 2010 para São Paulo, correndo pela BMF Bovespa, que era a principal equipe do país. Mas eu tive várias lesões durante essas temporadas, e na Olimpíada do Rio eu não consegui me classificar por conta de lesão também. E acho que desde 2015 eu já tinha visto reportagens sobre um possível esquema de doping na Rússia. E desde então eu passei a ficar atenta sobre o assunto, né? Já que as russas tinham vencido aquela Olimpíada. Mas assim, sempre com aquela sensação de que não ia dar em nada, mas entre a gente, entre as meninas que correram, a gente até, quando a gente encontrava, a gente até brincava, né? Pô, podia sair alguma coisa, né? Algum doping, porque essa era a única esperança de ter alguma mudança. Mas falava assim, totalmente da boca para fora, não imaginava que isso ia acontecer. Mas foi no ano, né, de 2016 que as notícias começaram a chegar. Eu lembro até que quem me contou foi meu marido. Depois do treino, eu estava fazendo fisioterapia, e um amigo dele que trabalhava na Band Sports, ele viu a notícia de que uma das russas tinha sido pega, uma das que correu na Olimpíada tinha dado positivo. Nossa. E quando ele me avisou, foi uma sensação assim, você perder a força na perna, foi uma sensação incrível de saber que realmente agora aquela esperança antiga era real. E aí as notícias foram chegando aos poucos, né? Primeiro confirmaram o esquema de doping na Rússia, então falaram que iam retestar as amostras, e aí deu positivo para uma das atletas, só que ela ainda tinha o direito de entrar com recurso, então tinha que esperar esse processo todo, até que, enquanto estava acontecendo a Olimpíada aqui no Rio, eu em casa, super chateada, frustrada, a notícia chegou de que a gente realmente iria receber essa medalha da Olimpíada de Pequim 2008.
E aí, como é que foi a sua reação quando realmente fechou? Caraca, realmente eu sou uma medalhista olímpica. Como é que foi assim a sua reação quando você teve certeza que não ia voltar atrás e tal? E outra, você tá com a medalha por aí? Eu não tô com ela aqui, mas a sensação foi assim, desde que eu corri lá, terminei em quarto, dali para frente, todos os dias quando eu ia treinar, eu ia focada nisso. Não, eu vou dar o meu melhor porque eu quero ganhar uma medalha olímpica. Eu nunca foquei na fama, nem no retorno financeiro, eu via isso como consequência, né? Mas eu tinha esse sonho de ter uma medalha olímpica. E quando eu tive a certeza de que eu ia receber, aí para mim não fez assim mais sentido treinar, voltar, tentar de novo mais uma Olimpíada. Eu já estava cansada, já tinha tido várias frustrações e eu tinha o desejo também de ser mãe, então eu defini que esse seria um bom momento para eu encerrar a carreira, até porque esse fim de carreira é sempre, né, meio triste e tal, e eu não queria que fosse assim. Então eu tive o desejo de terminar em forma de comemoração, curtindo essa medalha, e foi dessa forma. Embora não tenha sido fácil também parar, porque é uma vida, né? Foram 16 anos ali fazendo a mesma coisa todos os dias, mas eu defini que para mim seria esse fim da carreira. E eu era nova na época, estava com 31 anos. A maioria dos atletas vai até uns 35 ou até mais. Mas eu decidi encerrar por ali, até porque enquanto atleta a gente renuncia a muitas coisas, né? Deixei de fazer muitas coisas por conta do sonho, né? Por causa da disciplina que a gente tem que ter em relação à alimentação. Tinha o desejo de poder viajar, ter férias normais. Eu sou casada com um não atleta, então eu tinha uma noção de tudo que eu não podia, né? Do que eu não podia viver por conta do esporte. Por isso eu decidi encerrar para poder viver algumas coisas até antes de ser mãe, né? Sim, aí quer dizer, você encerrou com que foi o seu ápice, né? Ganhando a medalha ali, e aí você pesou tudo e falou: isso é melhor, não vai ter como, você teve a realidade, não vai ter nada melhor do que isso daqui para mim mais no esporte. Então, eu vou encerrar aqui e vou dar a minha contribuição de uma outra maneira, né? E assim, você vê, quando você parou, você realmente era bem jovem, tanto é que, assim, pela sua data de nascimento, realmente é 85, né? 7/11, né? De E 85, né? E aí, assim, tanto é que eu fiquei na dúvida ainda, eu falei, será que ela ainda compete ou não? Porque você tem uma idade que você poderia estar competindo. E quando você encerrou, você falou de 16 anos, né? Mas você tinha mais tempo dentro do atletismo do que fora. Enquanto adulta, toda a sua vida foi dentro do atletismo. Então, você não tinha tido outra experiência em relação a isso. E é claro, não, você merece, o seu marido também merece ser feliz ali. É lógico que no atletismo também era, mas tem uma vida também que, né, poder não continuar abdicando de tanta coisa e tudo. Aí você encerrou e logo que encerrou, você deu um tempo ou não, você já tinha planejado alguma coisa. Fale isso para a gente e assim conta também como é que agora você está se dedicando, claro, né, a ser mãe, como você colocou e tudo, evidentemente. Mas conta aí para a gente se você já tem planos para um futuro a médio prazo, talvez, não sei. O que você quer continuar fazendo? Eu acredito que seja dentro do atletismo, não sei. Quais são seus planos? Fala um pouco para a gente. logo que eu encerrei, né? Ainda a gente demorou para receber essa medalha, ainda foi uma novela ali, tivemos que esperar mais 7 meses, recebemos no ano seguinte, só 2017. Mas logo que eu encerrei a carreira, né, confirmei a medalha, eu passei a integrar o programa Heróis do Atletismo, que tem o apoio da Caixa. Então eu comecei a trabalhar em ações de marketing da Caixa, né, com palestras motivacionais e em corridas
com crianças, adultos. Passei a trabalhar dessa forma, representando o atletismo e também a Caixa. E você ser considerado uma heroína do atletismo, isso realmente é demais. Eu lembro que eu via os medalhistas, quando eu ia competir em algumas provas, eles estavam lá, eu olhava e falava, nossa, imagina ser um herói e tal. E isso virou minha realidade, né? Muito, muito legal. E então eu passei a fazer esses trabalhos com a Caixa e passei a cuidar um pouco mais da minha vida pessoal. Voltei a morar no interior, né? Qualidade de vida, que eu estava em São Paulo, nunca me desvinculei daqui. Geralmente a gente vinha em final de semana, mas sempre no sábado, depois do treino. Então era aquele final de semana curto, né? Que eu ainda só queria descansar, tal. Então passei a aproveitar um pouco mais as coisas simples, né, da vida. Chegava sexta-feira, só de pensar que eu não ia ter que treinar no sábado, nossa, era uma sensação tão boa. E então eu curti bastante durante 2 anos, até que de repente a vida ficou um pouco sem graça, assim. Eu já estava casada há 8 anos, então a gente decidiu, né? Decidi que era um momento bom para engravidar, tal, e entrar para esse mundo das mamães. Mas hoje, além do programa dos Heróis do Atletismo, sempre tô. É que agora tá tudo, esse ano, né, tá tudo bem parado, mas sempre estou em competições do atletismo, em contato com o pessoal. Eu tenho direito de voto e voz na Confederação Brasileira de Atletismo, então estou sempre por dentro de todos os assuntos. Hoje eu também faço parte do Conselho Fiscal Efetivo da Federação Paulista de Atletismo, então continuo contribuindo de algumas formas com o atletismo. Tenho o desejo de fazer mais, né? O atletismo me deu muitas oportunidades, me permitiu vivenciar muitas coisas que dinheiro nenhum é capaz de comprar, né? Você pode ir assistir a Olimpíada, assistir a Copa, mas você tá ali, você fazer parte disso, isso não tem preço. Então, e eu também tive a oportunidade de ver muitas vidas sendo transformadas pelo esporte, né? No meu caso, a minha história é um pouco diferente, mas por poder viver isso, eu tenho o desejo de poder devolver para o esporte o que ele me proporcionou. Então, eu tenho vontade de ter um projeto social, algo assim, trabalhar com crianças, para poder acrescentar na vida das pessoas, não só visando novos atletas, novas medalhas, mas também, né, esses valores que o esporte ensina. Isso é difícil você conseguir de outra forma. E hoje eu vejo, né, os joguinhos eletrônicos, essas coisas tomando mais conta ali da criançada, e eu não acho legal. Tem que ir para a rua, brincar, correr, saltar, e eu tenho esse desejo de mais para frente poder trabalhar um pouco mais para o atletismo, mas também para a saúde pública, né? Ajudar a formar cidadãos, tal. Isso, com certeza. E você, com certeza, vai fazer isso. A sua história é diferente, porque você acabou que veio, assim, o mundo era bastante diferente do que da maioria das pessoas ali, mas também é muito importante, ainda bem também que você estava lá e a sua importância é a mesma em relação a isso. E é bom porque também a gente percebe que pode ser feito desse jeito, porque senão fica parecendo sempre que tem que ter toda a dificuldade do mundo para poder vencer, e aí parece que isso acaba virando, não, tem que ser assim. Não, não tem que ser assim, você pode ser diferente, a gente pode propiciar uma qualidade de vida melhor para todo mundo desde cedo, e essas pessoas, a gente dali vai, poxa, a gente está falando do esporte aqui, evidente, mas isso para qualquer coisa, e isso pode ter certeza que você dá e vai continuar dando uma grande contribuição no atletismo. Muito simpática, muito bacana o nosso bate-papo. Tem alguma coisa assim que a gente não tocou, que você queria falar, que assim, sei lá, eu passei meio batido aqui, porque eu vibro muito com as histórias de vocês e as conversas. Alguma coisa que você queria falar, assim, que você acha que passou batido? Acho que a gente conseguiu abordar
bastante coisa, né? Demos a volta aí no mundo, fomos até o Japão, Literalmente. China. É. Eu tive a oportunidade de conhecer 13 países diferentes, representando o Brasil. E como eu disse, né, eu me sinto totalmente privilegiada de ter podido escolher o atletismo para mim. Eu conheci muitos atletas que essa meio que foi a única opção. E até algumas vezes me perguntavam, né, por que você corre? Por que você treina? Se você tem condições de estudar, de ter uma vida boa, mesmo sem ser no esporte. Mas eu realmente me apaixonei, eu gostei daquilo. E acho triste que para alguns talvez essa seja a única oportunidade. Talvez nem goste do que faça, né? Mas faça em busca de melhorar de vida e tal. Achei legal você falar que se apaixonou pelo atletismo, seus olhos brilham. A Rosemar também falou da mesma maneira. E ela, assim, eu amava treinar, eu amava fazer aquilo ali. Então, isso é um grande diferencial. Thaísa, muito obrigado, tá? Muito obrigado pelo bate-papo. Você é incrível, tá? Teve uma carreira fantástica. Tenho certeza que já é uma excelente mãe. E gostaria de continuar mantendo o contato com você e tal. E muito obrigado, tá? Manda um abraço pro seu pai. Fica aqui o convite de fazer um bate-papo com ele também no canal, que vai ser uma honra para mim também. Muito obrigado mesmo. Você deu um show aí. Obrigadão. Eu que agradeço pela oportunidade, né? E hoje que eu sou mãe, eu olho meu filho e penso, nossa, que orgulho que eu dei para os meus pais, né? Porque eu vejo ele ali aprendendo a engatinhar, umas coisas tão simples, e eu fico tão orgulhosa. E eu penso, nossa, meu pai, né, que competiu, chegou a jogar a Copa do Mundo e tal, então ele tem uma noção do que é uma medalha olímpica. E eu dei esse orgulho para ele, né, de uma filha chegar a esse nível. Então, isso é uma das coisas que mais me deixa feliz hoje, é saber o orgulho que eu dei para minha família, que sempre me apoiou muito. Mas para o meu filho eu não vou pressionar, se ele quiser ser atleta, ele vai, eu só vou incentivar, claro, atividade física sempre, desde já, e ele vai ser o que ele decidir ser, né? Mas se ele se inspirar na minha dedicação, disciplina, com certeza ele vai ter sucesso no que ele escolher. Foi um prazer conversar com vocês. Com certeza vai ter, sim. Você tem tudo para fazer isso e ele vai ter sucesso e ele já está te orgulhando. Muito obrigado mesmo. Ó, só vou ficar devendo aqui a medalha, que eu não tô com ela hoje, mas numa próxima, quem sabe. Vou te fazer um pedido aqui no ar, no final da entrevista. Na hora que acabar, você pega lá seu zap, busca sua medalha na hora que você quiser, que você puder, e faz uma chamada convidando o pessoal para assistir com a medalha na mão a entrevista que quando ela for pro ar, tá bom? Combinado, pode ser. Fechado? Fechado. Beleza, Thaísa. Beijão para você. Galera, que honra que mais uma, né, que nós tivemos aqui, ó, duas aí, ó, super medalhista tá esse canal aí. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.